vai ser um baita de um susto quando Deus começar a fazer aquilo que Ele te prometeu agora nesses próximos dias. Deus manda dizer assim para você: vai ser um baita de um susto que você vai tomar quando você vê com os teus olhos a obra de Deus sendo realizada na sua vida. E Deus falou comigo aqui e disse assim: Samuel, fala com essa pessoa que vai entrar aí agora para preparar o coração para as surpresas e para as maravilhas que se seguirão agora nos próximos dias. Eu não sei como você chegou aqui nessa mensagem, mas de uma coisa eu sei: que o Espírito de Deus preparou esse momento, preparou essa ocasião para passar um bálsamo, para tratar contigo e preparar o seu coração para aquilo que Deus determinou. Porque quando você começar a ver as bênçãos, as maravilhas de Deus, você vai ficar estagnada. Você vai ficar estagnado. Porque tem hora que a gente fica na nossa. Tem hora que você fica na tua. Fica tranquilo, às vezes você fica sem esperar nada de Deus, porque às vezes a gente está tão acostumado a enfrentar as adversidades da vida, as lutas do dia a dia, que a gente acaba se acostumando com as pancadas, com as dificuldades, e a tendência é a gente não esperar que Deus faça algo. Às vezes a tendência é a gente deixar o tempo rolar, a situação acontecer e as coisas fluírem do jeito que devem acontecer, devem fluir. É só que Deus é aquele que sana todo o nosso coração, que sonda, conhece e trata das nossas feridas. E Deus manda dizer para uma pessoa que chegou aqui: se prepare, porque você vai tomar um susto. Você vai chorar, mas não vai ser de tristeza, não vai ser de angústia, não vai ser de decepção, vai ser de alegria, vai ser de felicidade, vai ser por conta da obra, do milagre e da providência de Deus. A palavra do Senhor diz, Romanos 8, 28, sabemos, porém, isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que tudo contribui para um bem maior com relação àquele que serve a Deus. Com relação àquela que serve a Deus, eu quero estar fazendo aqui uma oração. Eu quero fazer uma oração profética, uma oração abençoada por todos que chegaram nessa mensagem, por todos que Deus enviou aqui para esse vídeo. Eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, para Deus entrar nesse cenário hoje aí onde você mora, para Deus fazer a obra dele. Daqui a pouco eu vou unir a minha fé com a sua e nós vamos orar junto nesse vídeo. Você vai colocar aqui do lado do teu nome, o seu pedido de oração. Coloque o nome de alguém que você ama ou de alguém que você deseja. Se quiser, apresente um projeto, um propósito, um desejo seu. Fique à vontade para colocar aqui no pedido de oração, porque eu vou orar por você. Nós vamos orar. Eu creio com todo o meu coração que a oração ela pode realizar milagres na vida daqueles que buscam a Deus.
em muitos momentos na palavra do Senhor diz que homens de Deus, por meio da oração, obtiveram milagres. Por meio da oração, viveram milagres de Deus. A palavra do Senhor diz que Josué, no ápice da guerra, enquanto estavam buscando uma vitória que estava se complicando no campo de batalha, Josué olha para o céu, vê que o dia estava escurecendo, que ia complicar para o lado deles. Ele aponta para a lua, ele aponta para o sol e dá um comando dizendo: sol, pare. Lua, permaneça no mesmo lugar. E a Bíblia diz que Josué orou e o sol e a lua parou. Em termos científicos, eles dizem que foi a Terra que parou, mas eu digo ao contrário, não foi a Terra que parou, a Terra continuou girando na sua rotação normal. O que parou foi o sol e a lua. Oxe, como assim, pastor? Porque se o sol e a lua ficou parado e a Terra girando, então a lua não ia continuar no mesmo lugar. Eu acredito com todo o meu coração que a lua e o sol seguiram a rotação da Terra na mesma proporção que a Terra girou. O sol e a lua girando junto para permanecer no mesmo lugar. Segundo a ciência, se a Terra parar, as coisas são lançadas em uma alta velocidade, de forma que gera tempestade, terremoto, maremoto, enfim. Eu acredito que a lua e o sol seguiram a mesma proporção da rotação da Terra para permanecer num ponto fixo, sem que o tempo parasse, sem que o dia caminhasse, sem que escurecesse, para que o homem de Deus obtivesse vitória naquele momento. Ah, mas é impossível. Já quero pedir perdão que eu estou com a irritação na garganta. E há uns dias que eu estou com essa irritação que me faz tossir muito. Principalmente quando eu falo, é que dá aquela coceirinha na garganta, dá vontade de tossir. Então, se você me vê tossindo aqui, desconsidere, querido. O que eu não posso fazer é deixar com que uma condição me impeça de pregar a palavra de Deus. Porque isso aqui não me impede. Eu prego a palavra de Deus. Posso estar doente, posso estar triste, posso estar angustiado, posso estar cansado, como muitas das vezes cansado, com sono, com dor de cabeça, eu vim aqui pregar a palavra do Senhor. Já teve dias de eu chegar aqui triste, com ansiedade, com dor de cabeça, cansado e até com febre. E eu senti no meu coração algo queimando dentro de mim, dizendo: vá lá e grave, vá lá e pregue, vá lá e decrete, vá lá e profetize, porque não se trata de mim. Escute com muita atenção: Deus é aquele que realiza impossíveis. Ah, mas é impossível. É impossível para o homem, é impossível para mim, pode ser impossível para você. Os incrédulos, eles não acreditam. A palavra do Senhor, ela diz: se credes, verás a glória de Deus. Eu estou falando com alguém que Deus escolheu, que tem fé no coração. E eu quero perguntar para você hoje: você crê? Você crê, mulher de Deus? Você crê, servo do Senhor, que hoje Deus está tomando conta da tua vida? Você crê, filha? Ei, filho, você crê, guerreiro, guerreira, que Deus está tomando conta da sua vida, que Deus está pegando a sua vida na mão, que Deus hoje vai se levantar para dar vitória para você? Você crê que o Espírito Santo de Deus hoje vai quebrar barreira, vai quebrar grilhões, vai desfazer o laço para entregar a vitória na tua mão? Tu crê nisso? Porque papai está dizendo hoje: se prepare, porque você vai viver um terremoto espiritual. Um de repente. Porque existem processos da nossa vida que a gente pensa que é aquilo que está acontecendo,
nunca vai cessar, que a fase não vai passar, mas a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, ela vem pela manhã, chega, a fase passa, o choro cessa, mas a alegria ela é inevitável. Ela é inevitável. A palavra do Senhor vai falar sobre dois homens chamados Paulo e Silas. Atos 16. A palavra fala sobre Paulo e Silas que estão em um determinado lugar, passando por uma situação que não mereciam, por causa da palavra de Deus. Mas eram homens cheios do Espírito, homens de fé, homens com um coração fervoroso, dispostos a fazer a vontade de Deus. Paulo chega numa região que tem uma mulher querendo causar tumulto, uma mulher endemoniada, cheia de espíritos de adivinhação. E aquela mulher vinha constantemente atormentando a vida dos servos de Deus, dizendo: lá, os servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, eles estão aqui para pregar a palavra, e tentando chamar a atenção, para atrair a atenção para eles, para que as pessoas atrapalhassem o chamado deles, a missão. Paulo olha para aquela mulher e repreende e diz: espírito maligno, eu te repreendo, eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. Aquela mulher cai no chão, o espírito é expelido dela, e quando ela se levanta, ela não se levanta mais conseguindo adivinhar, porque o que estava dentro dela, o espírito, o demônio, a possuía para que ela fizesse aquilo. Os homens que estavam ali, que se aproveitavam da condição daquela mulher para arrancar dinheiro do povo, ficam furiosos. A Bíblia diz que a multidão pega Paulo e Silas, jogam eles dentro da prisão, chicoteia. Os servos de Deus, eles são torturados. Os servos de Deus, eles são, como é que eu posso dizer, castigados, a ponto de ficarem feridos, debilitados, à beira da morte. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, Atos 16, praticamente ali perto do versículo 30, se eu não me engano, Atos 16 vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam louvores a Deus. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que sacudiu a prisão. Abalou as cadeias, soltaram-se as correntes de todos e as portas de todos foram abertas. Eu quero decretar hoje que o de repente de Deus, ele vai chegar na sua vida. Você pode não entender as fases da vida que você passa. Por que as circunstâncias te castigam? Por que as coisas travam? Por que você passa por situação que não merece? Vive coisas que você não queria? Enfrenta guerras e batalhas que você não queria? Se machuca? Se decepciona? Chora? Quebra a cara? Dá errado? Às vezes é traído, tem que enfrentar coisas, ver coisas que você não queria. Tem hora que a gente pensa: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? É um maremoto de situação adversa. É uma tempestade de turbulência. E Deus está dizendo: tudo é uma fase. Eu vou enviar o meu de repente sobre a tua vida. Tarabadakalabashoriminai. O de repente de Deus chegará. O de repente de Deus chegará na tua casa, na tua vida, no teu lar. Deus está dizendo hoje: se prepara, porque você vai viver o de repente de Deus.
Se prepara, guerreira, porque tu vai viver o de repente do céu. Se prepara, guerreiro, porque tu vai viver o de repente de Deus. Vai chegar o de repente na tua vida tão grande que tu vai dizer assim: meu Deus, valeu a pena confiar, valeu a pena acreditar, valeu a pena deixar na mão de Deus, valeu a pena viver o projeto do Senhor. O Senhor está dizendo hoje: não baixe tua cabeça, erga a tua cabeça, porque dessa situação tu vai sair dela de posse, de vitória, vivendo conquista, vivendo a bênção, vivendo milagre, chegando na onde papai projetou para você chegar. Então se prepare, porque portas vão se abrir. Eu estou falando com uma pessoa aqui que tem experiência nas lutas. Eu estou falando com uma pessoa aqui que tem experiência no quesito dificuldades. Uma pessoa aqui que sabe o que é passar noites em claros. Se for mentira, você pode ignorar. Pode ir assistir outra coisa, não tem problema não. Se você não sentir que essa palavra é com você, não tem problema, você pode dispensar. Mas eu sei do que eu estou falando. Eu sei que Deus não trouxe você aqui à toa. Se você sente que essa mensagem é para você, que Deus está falando contigo, confirme aqui do lado, pastor. Deus está falando comigo, essa palavra é para mim. Essa pessoa sou eu. Rabadaca. Deus vai tocar no teu coração agora. Deus está dizendo hoje: eu vou testificar. Porque existem pelo menos 3 emoções que Deus vai fazer você viver ao longo dos próximos dias. A primeira emoção vai ser uma emoção de satisfação. Sabe por quê? Sabe por que você vai viver uma emoção de satisfação? Porque você vai começar a lembrar do que você já passou. E você vai viver aquilo que Deus projetou. Deus manda dizer assim: se prepare para viver a emoção de satisfação, porque o próprio Deus vai começar a modificar, a te colocar em um cenário tão diferente, tão lindo, tão maravilhoso, que você vai dizer assim: valeu a pena passar pelo estreito, pela prova, pelo deserto, enfrentar turbulências na vida para chegar na onde eu cheguei. Você vai viver uma emoção de satisfação. Você vai dizer assim: graças a Deus que o Senhor me sustentou. Tudo que o diabo quer é causar sentimentos controversos, para que a gente desanime, desista, para que a gente não continue crendo. Ele quer sufocar a tua fé. Satanás quer sufocar o teu ânimo para que você não olhe para Deus, você olhe para tudo, menos para Deus. Para que você enxergue luta, peleja, mas você não enxergue Deus no meio da peleja. A palavra do Senhor vai falar sobre um homem chamado Jacó e um homem chamado Esaú. A Bíblia diz que Jacó está saindo de um lugar e lá vem Esaú. Jacó está com medo. A Bíblia diz que Jacó está ali tendo encontros com Deus, pedindo ajuda a Deus. Mas no meio daquele conflito, quando Jacó chega na frente de Saul, quando Jacó chega na frente de Esaú, melhor dizendo, seu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó ele se encontra e Jacó já está preparado para receber o conflito, para enfrentar uma guerra. Mas só que quando ele está esperando as pancadas, as pedradas, ele recebe um abraço. E ele vê o seu irmão arrependido. Ele vê o seu irmão chorando. Ele vê o seu irmão pedindo perdão.
Eita, Deus tremendo. Jacó olha para ele e diz assim: eu consigo ver Deus em você. Porque tem hora que a gente está num conflito tão grande que a gente vê tudo. Vê dificuldade, vê prova, vê perseguição, mas não consegue ver Deus. E Satanás não quer que você veja que Deus está do teu lado. Satanás não quer que você veja que o Senhor, Ele está aí, está guardando, está protegendo, está guiando, está conduzindo, está preparando, está trabalhando na tua vida. Está preparando o ambiente, está cuidando de você. Satanás não quer que você veja Deus. Deus manda dizer assim: eu vou te colocar dentro de você uma emoção de satisfação por causa das obras que Deus vai fazer, ao ponto de você ficar tão satisfeito e dizer assim: obrigado, Deus, por ter me sustentado. Obrigado, Deus, por ter me segurado. Obrigado, Deus, por ter me capacitado para chegar até onde eu cheguei. Porque se depender de nós, se depender da nossa força, da nossa energia, se depender da nossa limitação, a gente desiste no primeiro vento de adversidade. Se depender de você, se depender de mim, muitas das vezes a gente acaba sucumbindo na primeira provação. Mas o que nos faz permanecer de pé, de luta após luta, luta e luta e mais luta? É a mão de Deus. Segundo a emoção que Deus vai causar dentro de você, vai ser uma emoção de alívio. Porque Deus vai tirar o peso que está sobre as suas costas, Deus está dizendo. Deus vai tirar o peso de sobre suas costas, o fardo. Porque Deus me disse: Samuel, vai chegar uma pessoa aí que tem carregado fardos pesados demais. Porque Deus disse assim: Samuel, tem uma pessoa que tem carregado muito fardo. E Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai encontrar descanso para a sua alma. A emoção que você vai sentir é de alívio, porque Deus hoje manda dizer que Ele está colocando a mão dEle para tirar o peso que você está carregando, a dor, a sobrecarga, a angústia, aquilo que tem te afligido, que tem te cansado. Deus vai tirar hoje de sobre suas costas, vai arrancar de sobre sua vida, vai te fazer sentir uma sensação de conforto, de alívio, de comodidade, de tranquilidade, de paz, de refrigério. Você vai sentir Deus tratando aqui dentro de você, Deus cuidando de você aqui dentro de você. Deus está dizendo: hoje eu vou cuidar, eu vou tratar e vou operar. Nesse teu coraçãozinho eu vou operar. Na tua alma Deus vai operar. Na tua vida Deus vai operar. Papai está dizendo: hoje eu vou colocar uma sensação de alívio, de ânimo e força dentro de você, de forma que você vai dizer assim: obrigado, Deus, por ter me ajudado. Deixe salvo essa mensagem, porque grande vai ser o seu testemunho. Eu vejo você contando o testemunho de vitória, fazendo banquete, convidando pessoas, aquele churrasco com refrigerante, com amigos, com música alegre, e pessoas te parabenizando, te abraçando.
pelas bênçãos que Deus vai fazer você viver. A terceira emoção vai ser uma emoção de felicidade. Porque Deus manda dizer assim: estou enviando um anjo. Eu creio com todo o meu coração que o que causou o terremoto, o que abalou o alicerce da prisão, e o que fez as cadeias e as portas se soltarem, se abrirem, foi um anjo de Deus. Foi um anjo de Deus. Lembra de Pedro? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro está na prisão. A igreja está em constante oração por Pedro. Só que a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, que enquanto Pedro estava dentro da prisão dormindo, um anjo de Deus ele entra, abre todas as portas, toca na mão de Pedro, as correntes que estavam sobre Pedro, elas saem, elas se abrem sozinhas. As portas se abrem de forma milagrosa. Os soldados estão dormindo como se estivessem anestesiados, sem ver e sem ouvir nada. O anjo toca em Pedro e diz: veste a tua capa e me siga. Acredito eu que o anjo que tirou Pedro da prisão foi o anjo que libertou Paulo e Silas naquele terremoto. Deus está dizendo hoje: portas vão se abrir porque estou enviando o meu anjo para cuidar de você, para preparar o caminho para você, para te livrar de lugares, ambientes e situações que o diabo queria te prender, te trancar, te aprisionar e impedir você de viver o projeto de Deus. E papai está dizendo hoje: tenho preparado coisa linda, coisa grande para você. Se prepare, porque a satisfação, a emoção que você vai sentir vai ser de alegria pelas conquistas, porque vai chegar uma fase em que você vai conquistar, e essa fase está a caminho, já está sendo providenciada por Deus. Tu vai viver um de repente tão grande que tu vai dizer assim: obrigado Deus, obrigado Senhor, por causa do de repente, porque o Senhor proveu, o Senhor entrou, o Senhor tratou e o Senhor trabalhou. Deus é aquele que vai prover no cenário de guerra, no cenário de luta, paz, harmonia, conquista, vitória e bênção para você. O cenário hoje está complicado, mas aquele que descomplica, ele vai entrar no cenário para entregar a vitória e fazer você viver bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes e sacudidas. E a pergunta que eu faço hoje é: está preparada, guerreira? Porque você vai conquistar. Portas vão se abrir. Eu quero profetizar hoje: você vai viver prosperidade emocional, financeiro e espiritual. Você vai viver as prosperidades de Deus na tua vida. A fase, ela vai mudar, mas vai para ser para melhor. A fase vai mudar para melhor. Eu quero orar por você agora. Quem não colocou o nome, coloque o nome, coloque o pedido de oração. Agora eu vou unir a minha fé com a sua e colocar todos os pedidos, apresentar cada vida diante do altar de Deus, pois eu creio que através da minha e da sua oração Deus vai tocar. Clica no coração, no joinha aqui, quem não clicou. Deixa um mimo, eu gostei demais, para abençoar a obra de Deus. Ora junto comigo, abre o teu coração, una a sua fé agora com a minha fé, em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar hoje, abençoar, eu quero pedir ao Senhor, Deus, com todo o meu coração, que o Senhor possa tocar nessa vida, abraçar o teu servo, abraçar a tua filha, abraçar o teu filho, para que possam sentir, Senhor, o teu renovo, para que possam viver o teu milagre, para que possam chegar onde o Senhor projetou, para que possam alcançar o que o Senhor, meu Deus, preparou. Deus, eu coloco cada pedido, cada pessoa que entrou aqui, que comentou, que colocou o seu pedido, um parente, um projeto, um sonho, um propósito. Eu quero entregar cada pedido de oração em tuas mãos hoje.
pedindo ao Senhor, meu Deus, crendo que o Senhor vai agir, vai abençoar, vai abrir porta, vai proteger, vai guardar, vai livrar, vai encher, vai, Senhor, prover milagre. Eu profetizo crescimento, prosperidade e alegria, dupla honra, Senhor, e mudança. Protege, guarda, abre as portas, abençoa, Deus, e faz com que esse homem, faz com que essa mulher, Senhor, viva todos os planos, todos os projetos do Senhor para a vida dele e para a vida dela hoje e sempre. Eu já declaro hoje, para a glória do nome do Senhor, mudanças em todas as áreas e quesitos na vida do teu filho e da tua filha. Você crê? Você recebe? Então deixe salvo. Já mande para mais corações. E se você puder, compartilhe. Se inscreva, ative o sininho e me siga. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.